Alô, minha gente, amigos do canal Minha Opinião. Hoje aqui eu estou dando minha opinião sobre aquela pandemia que fez e está fazendo história no nosso mundo. Só que não é uma boa história. Trata-se do coronavírus. Nesse vídeo aqui eu vou me apresentar a vocês exatamente quais são os mitos e quais são as verdades sobre o coronavírus. Essa pandemia que tem causado tanto problema na humanidade. Porém, se você é novo nesse canal, eu peço uma coisa a vocês. Que inscrevam-se, ative o seu sininho de notificação e dê um like, porque isso vai ajudar muito a este canal a crescer. E por que não compartilhar? Porque você vai espalhar essa informação de maneira viral para as pessoas. Pois bem, indo diretamente ao assunto. Nesses últimos 20 anos, nós tivemos cinco vírus, no mínimo. Tivemos a gripe aviária, lá do ano 2003, 2004. Tivemos a SARS, 2002, 2003. Tivemos o H1N1, chamado de gripe suína, que foi do ano 2009, 2010. E 2013, 2016, tivemos o Ebola. E agora, a pandemia do coronavírus. A pergunta é, tivemos como se fosse assim 5 tiros que foi dado na humanidade e apenas um acertou, que foi o coronavírus. Mas a pergunta é, o que é coronavírus? Será que o coronavírus é exatamente aquilo que algumas pessoas pensam? Quando o coronavírus apareceu no cenário mundial, as pessoas começaram a ter aquela ideia de que coronavírus era como se fosse uma sentença de morte. Não é. Não é uma sentença de morte. O coronavírus é uma doença séria? Sim, com certeza. Conforme eu vou apresentar até fatos sobre isso. Mas ela não é uma sentença de morte. O coronavírus é uma doença que ela explora deficiências do corpo humano. Quais são essas deficiências do corpo humano? A imunidade baixa. Vou explicar melhor essa questão. Digamos que a humanidade, 100% da humanidade tivesse imunidade alta. O que é que aconteceria? O coronavírus nem sequer se manifestava. Muitas pessoas iam ter coronavírus e não iam nem saber que teve. Seria aquela coronavírus assintomática. Nós praticamente teríamos quase nada de alguém morrendo. Ou seja, quase 0% de mortalidade. Por que eu digo quase 0%? Porque o coronavírus também, como eu mencionei agora, ele é uma deficiência, uma doença que explora nossas deficiências. Nós temos outras deficiências, por exemplo, problemas renais, diabetes, hipertensão. Então, é isso que faz com que a gente pertença a grupos de riscos. Algumas pessoas até criam essa ideia de que o grupo de risco é pessoas de 60 anos. O fator determinante para alguém morrer do coronavírus não é a idade, não. De forma alguma. O fator determinante para a morte dessas pessoas é as deficiências orgânicas, a imunidade baixa nessas pessoas. É isso que determina se a pessoa vai morrer ou não. De forma que existem pessoas com mais de 60 anos aí sobrevivendo e pessoas com menos de 20 anos morrendo. Agora, por que se fala que o grupo de risco é de 60 anos para cima? É porque não se espera que uma pessoa de 60 anos a mais tenha uma imunidade alta. A maioria está com uma deficiência, né, devido à idade, devido a outros problemas crônicos, órgãos do corpo já lesionados e assim por diante. É isso que a gente tem que ter em mente. O coronavírus, meus irmãos, é uma falsa sentença de morte. Onde a gente morre por dentro, mas estamos vivos por fora. É isso que é interessante. É isso que é o coronavírus.
Mas a pergunta, existe outra coisa também, outro questionamento que se faz. Como se evita o coronavírus? Bom, não existe um método 100% seguro até o presente momento para se evitar o coronavírus. Não existe. Existem métodos preventivos que ajudam, mas não garantem 100%. Vou citar alguns. O uso da máscara. O outro é o distanciamento social. E o outro, a higienização, especialmente das mãos. Falando das máscaras. Vamos falar das máscaras. As pessoas criaram a ideia de que quando ela usa uma máscara, ela está protegida. Falso esse pensamento. Ela não está protegida, ela está protegendo. Como assim? Quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente respira, a gente sai microgotículas. E essas microgotículas são leves e que se alguém estiver próximo de nós, talvez a menos de 2 metros, ela pode ser atingida e ela vai ser afetada. Quando a gente usa essa máscara, a gente está protegendo a pessoa que está conversando com a gente, a pessoa que está próximo de nós. Agora, nós só estaremos protegidos se a pessoa que estiver próximo de nós estiver fazendo o mesmo, usando a máscara. A máscara, ela é tida como uma barreira nessa questão. Já na questão do distanciamento social, é para evitar que o vírus se propague de pessoa para pessoa. É uma medida prática e muito inteligente. A higienização também, porque através da higienização a gente pega no celular, a gente pega numa maçaneta de portas e isso leva o coronavírus, a gente pega no próprio nariz e assim por diante. É interessante ter em mente isso. Mas, quando surgiu logo o coronavírus, surgiu um monte de remédios milagrosos para evitar o coronavírus. Mito. Infelizmente, muitas pessoas procuram oportunidade, mesmo na miséria dos outros, para ganhar dinheiro. E surgiu falsos medicamentos, falsas fórmulas para evitar coronavírus. E, inclusive, eu gostaria de ressaltar até uma coisa. Não existe um alimento que possa evitar o coronavírus. Não existe um falso alimento, um alimento para isso. O que existe é uma combinação. Vou dar um exemplo. Talvez alguém diga assim, olha, se eu chupar bastante limão, vou ter muita vitamina C no meu corpo e vou estar protegido contra o coronavírus. Não. Isto é falso. Por quê? O limão ajuda? Sim. Porém, você só vai estar imunizado se você tiver uma combinação de vitaminas. Não é apenas a vitamina C. Você vai precisar da vitamina D, vitamina K, vitamina essa, aquela outra, o ferro, magnésio, manganês e outras coisas. Ou seja, é uma combinação que vai imunizar o seu corpo. Não é um único alimento. Não é, digamos, vou comer bastante alho, vou comer bastante cebola, ou seja, vou ficar imunizado. Não. É uma combinação. Só que dentro dessa combinação, você tem que ter também o repouso. Dormir bem. Porque é aí onde você vai ter imunidade elevada. É aí onde você vai estar com mais condições de sobreviver. Mesmo assim, isso não evita que você tenha o coronavírus. Não. Mas imuniza você de uma forma que você não vai precisar ser entubada, não vai precisar ir para um hospital, ficar em perigo. Não vai. Essa é a verdade. Então, isso é muito importante a gente olhar isso. Mas, voltando aos métodos preventivos, tais como o uso da máscara, por exemplo, eu gostaria de ter algo interessante nesta questão. Muitas pessoas recusam o uso da máscara porque é uma coisa que vai de encontro ao nosso bem-estar. E quando elas se mexem com o bem-estar do ser humano, elas fazem de tudo para se livrar de qualquer inconveniente.
Mas a questão é, o maior bem-estar que o ser humano deve ter na vida é a vida. E não evitar uma determinada coisa que vai nos proteger. É a mesma coisa do cinto de segurança. Muita gente não quer o cinto de segurança porque mexe com a sua zona de conforto. Assim como o uso da máscara, mexe com a nossa zona de conforto. Outro problema também. Muitas pessoas hoje têm a autonegação, acham que nunca vai pegar o coronavírus, que ele está com imunidade altíssima. Mas tem uma coisa. Mesmo que você esteja com a sua imunidade alta, e que você fez exames e está sabendo que a imunidade sua é alta, aí você vai ter um coronavírus? Vai. Mas você vai ser um assintomático. Ah, então já que eu sou assintomático, não preciso usar máscara nenhuma não. Eu não vou morrer, não vou ser entubado, não vou para um hospital. Mas você vai se tornar um assassino em potencial. Como assim? Você vai se transformar em um vetor do coronavírus. Você vai espalhar esse coronavírus para pessoas que não estão tão protegidas como você está. E essas pessoas irão morrer. Culpado? Você. Você se tornou um assassino invisível. Um assassino que não sabe nem que matou alguém. Esta é a verdade, meus amigos. Outra coisa, distanciamento. É importante, sim. Agora, uma coisa eu quero tecer um comentário nessa questão. A gente vê as celebridades dizendo, se puder, fique em casa. Exatamente, isso é bom. Muito importante. Bato palmas para essa atitude. Só que tem um detalhe. Para uma celebridade ficar em casa é fácil. Por quê? Muitos estão no seu condomínio confortável, outros estão nas suas fazendas, outros estão nas suas chácaras muito bonita e confortável. Ficar em casa, parece as pessoas muito fácil. Quero ver. É a pessoa que não está nem na classe média, é um pobre, mora num barracão e agora tem que ficar ali dentro daquela barracão em péssimas condições, tanto de higiene, enfim, tudo por tudo conspira contra essa pessoa. É difícil, é muito difícil. Mas significa o quê? Que o sacrifício desse cidadão é bem maior, é o quádruplo de uma pessoa que tem outras condições financeiras, que está em um condomínio fechado, que está em uma fazenda, numa chácara, num lugar confortável, num apartamento belíssimo. É diferente. A gente tem que entender esse ponto em questão. Mas não existe relaxamento nenhum nesse mundo que justifique a morte. Infelizmente, ou a gente tem a liberdade de morrer ou de viver. Qual é a liberdade que a gente quer ter? A de viver. Então, se a gente estiver dizendo, eu tenho minha liberdade e vou sair na rua porque não aguento ficar aqui trancado nesse ambiente, puxa vida, a gente perde a liberdade de viver e morre. E isso tem acontecido com muitos. É uma questão de escolha, coisa boa não é, mas é uma questão de escolha. Então, é importante a gente se prender à vida, se cuidar, tomar o máximo de cuidado, tomar o máximo de não ser, digamos, influenciado pela autonegação, aquela questão de comigo isso nunca acontece, nunca vai acontecer um coronavírus. Eu já disse aqui, a gente pode até não ter um coronavírus, mas a gente vai ser um vetor e atingir outras pessoas. Então é importante a gente olhar as coisas dessa natureza, não ter aquela autonegação, isso nunca acontece comigo. Acontece, tem acontecido e isso está se propagando mais. E outra coisa, o coronavírus vai passar, não vai? Graças a Deus. Porque o remédio eficiente do coronavírus, provavelmente logo a gente vai ter, que é a vacina. Mas, lembre-se, cuide de você mesmo. Cuide. Atrás de um vírus pode vir outro, não é isso? Então, cuide de você mesmo. Cuide da sua imunidade. Alimente-se bem. Durma bem.
E existe uma vitamina maravilhosa que a gente recebe de graça, que é a vitamina D, que vem do sol. Então, o meu incentivo final para todos vocês é: cuide-se. Tome o máximo de cuidado, minha gente. Não fique com esses falsos pensamentos de alguns aí sendo influenciados. Façam isso. Bom, minha gente, estou aqui me despedindo. E se vocês acham que esse vídeo foi útil para vocês, se isso foi um esclarecimento maravilhoso, eu peço apenas uma coisa a vocês, que não custa nada. Dê o seu like, inscreva-se, ative o seu sininho aí para você receber outras notificações com outras coisas úteis para você. Façam isso e eu agradeço muito nesse canal aí. Obrigado.